A alma nunca pode ser cortada em pedaços por nenhuma arma, nem pode ser queimada pelo fogo, nem umedecida pela água, nem seca pelo vento. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavaka, naishainam kledayanti apo, nashoshayati maruta. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 23. É porque nós somos, na verdade, nós somos feitas de antimatéria. Por isso somos indestrutíveis, eternas. E porque somos também um pedacinho do corpo de Deus. Então não tem como nos matar, não tem como nos destruir, nós, almas eternas. E aqui é a boa notícia, né, Bímola? Quem está buscando eternidade, quem está buscando viver para sempre, não precisa buscar mais, porque nós já somos eternas, somos indestrutíveis, não temos começo, nem meio, nem fim. Porque somos um pedacinho de Deus, e Deus é eterno, Deus nunca nasce, Deus nunca morre, então nós, sendo parte do corpo de Deus, também somos assim, né? Temos as mesmas qualidades, só que em diferentes quantidades. Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Deus é o sol e nós as partículas de luz do sol. Deus é a mina de ouro e nós as partículas de ouro. Então, acho que deu para entender, né? Pelo menos teoricamente. Não, eu já entendi. Não, eu já entendi isso, Bima. Teoricamente. Agora só falta realizar isso, né? Realizar que sou alma eterna e viver como alma. Tá, já parei de falar. É hoje. Já começou da bronca já? Tá louco, viu? 1, 2, 3, 4. Não, tô. É uma prática para não perder a paciência. Não, já tô calmo. Já contei até 4, já tô calmo. Talemais fala menos. Todos os tipos de armas, espadas, chamas, chuvas, furacões e etc. são incapazes de matar a alma eterna e transcendental. Tá vendo a boa notícia? Essa é a primeira lição da vida transcendental. Quem não entende isso não entende nada, muito menos Deus, seus mundos, suas leis. Porque sem entender isso não vai entender nada, né? Parece que aí tem que ser materialista mesmo. Se não entender isso, tem que ser materialista, porque aí Deus não existe justiça, tudo acontece por acaso, Deus é impotente, Deus é um banana, Deus não apita nada. Então, porque sem entender essa primeira lição, que somos almas eternas, a pessoa vai continuar sendo uma vaca ou um asno, como a cultura védica diz, e a gente só repete aqui, né? Não importa quão grande seja considerado pelas pessoas do mundo, né? Se a pessoa não entende isso, que somos almas eternas, ela não passa de um asno ou uma vaca, um animal. Um animal não entende nada, não entende Deus, não entende suas leis, seus mundos. E nem busca essas leis, esses entendimentos, não busca nada, né? Só busca comer, dormir, fazer sexo e se defender. Tá bom, já parei de falar. É porque é básico, isso é a primeira coisa. Se a pessoa não entender a primeira coisa, não vai entender mais nada. Não vai entender mais nada, Bima. Todos os tipos de armas, espadas, chamas, chuvas, furacões e etc. são incapazes de matar a alma transcendental. É como nós, pessoas comuns, estamos dormindo profundamente, então tem muita gente tendo pesadelo aí, né? A vida é um sonho, ou pesadelo. Na verdade é mais pesadelo do que sonho. É sonho bom e sonho ruim. Então, é preciso acordar. Né? Parar de sonhar, parar de dormir no colo da bruxa maia, a bruxa da ilusão. Parece que na cultura védica existiam muitos tipos de armas feitas de terra, água, ar
e etc. Éter, faltou éter. Quem tem cultura védica tem todo o conhecimento. Então parece, né, que na cultura védica existiam muitos tipos de armas feitas de terra, água, ar, éter e etc. Arma de som também. Etc. já engloba tudo, não é verdade, viu? Não, eu lembrei do som, né? Armas feitas de som são as mais poderosas, né? Podem matar um feto na barriga da mãe ou destruir o planeta inteiro. Além das armas de fogo modernas, mesmo as armas nucleares da Idade Moderna são classificadas como armas de fogo, mas anteriormente existiam outras armas feitas de todos os diferentes tipos de elementos materiais. As armas de fogo eram contra-atacadas pelas armas de água, desconhecidas agora pela ciência moderna. Os cientistas modernos não têm tão pouco conhecimento do emprego dos furacões como armas de guerra. Não obstante, a alma nunca pode ser cortada em pedaços ou aniquilada por nenhuma quantidade de armas, não importa quais sejam os dispositivos científicos que se utilizem. Esses lixos eletrônicos, mecânicos, químicos não podem atingir nós, almas eternas, porque não somos feitas de matéria, somos feitas de antimatéria. Nem foi jamais possível separar as almas individuais da alma original. O impersonalista, entretanto, não pode descrever como a alma individual evoluiu até a ignorância e, consequentemente, foi coberta pela energia ilusória. Aquela história, olha, eu sou Deus, agora eu estou iludido, mas eu sou Deus. Quando eu me livrar da ilusão, vou voltar a ser Deus. Então a ilusão é que é Deus. Se a ilusão consegue iludir Deus, então a ilusão é superior a Deus, Uai, tem nem lógica um trem desse aí, né, Bímola? Por quê? Elas são almas individuais atômicas, sanatana, eternamente. É o nosso caso, né? Elas, nós, almas, têm propensão a serem cobertas pela energia ilusória e desse modo separam-se da associação com o Senhor Supremo Krishna, assim como as centelhas do fogo, embora unas em qualidade como fogo, estão propensas a se extinguirem quando estão fora do fogo. No Varaha Purana, as entidades vivas são descritas como partes e parcelas separadas do Supremo. Elas são eternamente assim, de acordo com o Bhagavad Gita também. Calma, não me apressa não. Assim, mesmo depois de se liberar da ilusão, a entidade viva permanece uma identidade separada, como fica evidente nos ensinamentos do Senhor Krishna a Arjuna. Arjuna se liberou através do conhecimento que recebeu de Krishna, mas nunca se tornou uno com Deus, Krishna. Esta alma individual é irrompível e insolúvel e não pode ser nem queimada nem seca. É eterna, todo penetrante, imutável, imóvel e eternamente a mesma. Todas estas qualificações da alma atômica provam definitivamente que a alma individual é eternamente a partícula atômica do espírito total e que permanece o mesmo átomo eternamente sem mudanças. A teoria do monismo é muito difícil de se aplicar neste caso, porque nunca se espera, vou ler de novo, não me apressa não, hein? A teoria do monismo é muito difícil de se aplicar neste caso, porque nunca se espera que a alma individual se torne una, homogeneamente, com a alma suprema, Krishna. Depois da liberação da contaminação material, a alma atômica pode preferir permanecer como uma centelha transcendental nos raios refulgentes da Suprema Personalidade de Deus, Krishna,
Mas as almas inteligentes, Bimala, quer se fundir na luz, que se funda, fazer o quê? É o desejo. Krishna satisfaz todos os desejos das almas eternas, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Essa fusão, nos raios refulgentes da Suprema Personalidade de Deus, a luz, é um desejo, é o desejo material mais sutil que existe, mas ainda é um desejo material. Então, se a pessoa quer satisfazer esse desejo, os raríssimos que conseguem, Krishna satisfaz. Então, depois da liberação da contaminação material, a alma atômica pode preferir permanecer como uma centelha transcendental nos raios refulgentes da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a luz. Mas as almas inteligentes entram nos planetas transcendentais para se associarem com a personalidade de Deus, Krishna. A palavra Sarvagata, em português todo penetrante, é significativa porque não há dúvida alguma de que as entidades vivas estão em todas as partes da criação de Deus. Elas vivem na terra, na água, no ar, dentro da terra e até dentro do fogo. Então tem vida em todos os elementos, em todos os planetas, em todos os incontáveis universos. A crença de que elas se esterilizam no fogo não é aceitável, porque aqui se afirma claramente que a alma não pode ser queimada pelo fogo. Portanto, não há dúvida de que existem entidades vivas também no planeta Sol, com corpos apropriados para viver lá. Se o globo do Sol fosse desabitado, então a palavra Sarvagata, que em português vive em toda parte, não teria sentido. Não, e o universo inteiro seria sem sentido, porque Krishna vai fazer esses planetas... Krishna iria fazer esses planetas, estrelas e mundos para quê? Só para enfeitar o nosso céu? É muita ignorância, E cegueira, E cegueira. Eles não conhecem nem esse planeta que querem conhecer o universo, Bimala. Coitados dos patifes especiais. Eles não sabem que não sabem. Esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que a gente vai ler já já, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer? Então inclusive mais para baixo tem a edição econômica e a edição normal. Encomenda um também. Esse aí você dá de presente ou então esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Tá bom, gente boa? Então tá bom.
Que a agenda, tá, vou lá na agenda, Bímola. Calma, não me apressa não, nossa, dá um F5 para variar. Não tem nada não, não tem nada não, Bímola. O que tem? Ah, tinha Ixi, tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui antiga para burro. Tua área, você que tem que ver isso, Bímola. Ah, tem. Tá mais pra frente. Não vai falar hoje. Nossa. Não resolve. Tá bom, então tá. Então não vou falar nada. Eu já falei que não tem nada. Tá bom, sim. Não achei ruim não. Tô abanando o rabinho. Então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Durvasa Muni ofende Ambarisha Maharaja. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então paramos na página 100. Não, estou aumentando o tamanho da letra, nunca está no tamanho certo, Bímola. Aí é minha obrigação, eu devia ter lembrado disso. Tá bom. Nossa, sabe da bronca. Aqueles que transbordam de felicidade transcendental, decorrente do fato de prestarem serviço à suprema personalidade de Deus, Krishna, não se interessam nem mesmo pelas conquistas alcançadas pelos grandes místicos, pois essas conquistas não aumentam a bem-aventurança transcendental sentida pelo devoto, que sempre pensa em Deus, Krishna, no âmago do seu coração. O devoto puro de Deus é indiferente não apenas à elevação aos sistemas planetários superiores, mas também às perfeições da yoga mística.
A verdadeira perfeição é o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, ou Bhakti Yoga. É a mesma coisa, né, com palavras diferentes. Peraí, deixa eu pôr mais água aqui, está acabando a água, Bima. Que camelo, que, nossa, não pode tomar um pouquinho de água que já é camelo. Ah, tá louco. Vai ver que eu sou camelo mesmo, estou camelando com você. Eu sou camelo e você é a domadora de camelo. Minha pressa não, se eu engasgar demora mais. A verdadeira perfeição é o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. A felicidade proveniente da imersão no Brahman pessoal, a luz, e a felicidade produzida pelas 8 perfeições da yoga mística, e assim por diante, não dão nenhum prazer ao devoto, como Srila Prabodhananda Saraswati afirma. Prabhupada citou um verso do Chaitanya Chandramrita 5. Vou ler a tradução em português. Ao alcançar a posição em que, através da misericórdia do Senhor Chaitanya, ele presta transcendental serviço amoroso ao Senhor, o devoto conclui que o Brahman pessoal é igual ao inferno e ele considera a felicidade material nos planetas celestiais como um fogo fátuo. No que diz respeito à perfeição dos poderes místicos, o devoto compara a uma serpente venenosa cujos dentes foram extraídos. O yogi místico está especialmente preocupado em controlar os sentidos, porém, como os sentidos do devoto estão ocupados a serviço do Senhor Krishna, não há necessidade de ele se dedicar a algum outro processo para obter controle dos sentidos. Para aqueles que estão ocupados em atividades materiais, é necessário aprender a controlar os sentidos, mas os sentidos do devoto estão todos ocupados a serviço do Senhor Krishna, o que significa que eles já estão controlados. Prabhupada cita um verso aqui, é do Bhagavad Gita, Bima. Parandrishtva Vartate, Bhagavad Gita 2.59, em português. Os sentidos do devoto não se deixam seduzir pelo gozo material. E muito embora o mundo material seja cheio de misérias, o devoto também considera este mundo material como sendo transcendental, porque ele emprega tudo no serviço ao Senhor Krishna. Tá vendo, Bimala? Isso aqui é uma máxima. Deixa eu printar aqui, peraí. O devoto também considera este mundo material como sendo transcendental, porque ele emprega tudo no serviço ao Senhor Krishna. A diferença entre o mundo material e o mundo transcendental é a mentalidade com que se presta serviço. Entendeu, Bimala? Então, pelo menos teoricamente a gente tem que entender, depois só falta pôr em prática e realizar isso. Quando não há nenhuma mentalidade de serviço à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, as atividades das pessoas são materiais. Prabhupada cita um verso aqui do Néctar da Devoção 1.2.256, em português. Tudo o que não estiver ocupado a serviço do Senhor Krishna é material. Nossa, essa é a máxima da máxima, Bimala, olha só. São máximas, né? Em poucas palavras, os mestres falam tudo. Vida material, viver para o seu prazer. Vida transcendental, viver para o prazer de Deus, ou viver para dar prazer a Deus. É o que toda parte do corpo deve fazer, né? Viver para dar prazer ao estômago. Se o estômago está satisfeito, o corpo inteiro fica satisfeito. Todas as partes do corpo ficam satisfeitas. Tudo o que não estiver ocupado a serviço do Senhor Krishna é material.
E ninguém deve preterir nada que possa ser aproveitado nesse serviço. Deixa eu printar de novo aqui, porque só pegou metade da máxima. O ouvinte tem que ter paciência para aguentar você, mas não quer dizer para aguentar eu. Na construção de um grande arranha-céu ou na construção de um templo pode haver o mesmo entusiasmo, mas os esforços são diferentes, pois um é material e o outro é transcendental. Ninguém deve confundir as atividades transcendentais com atividades materiais e depois abandoná-las. Nada que esteja relacionado com Hari, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é material. Tá vendo? É máxima em cima de máxima. O devoto que leva em conta tudo isto sempre está situado em atividades transcendentais e, portanto, não mais se deixa atrair por atividades materiais. Que tudo que é material é temporário e miserável, né? O rei deste planeta, Maharaja Ambarisha, realizou então serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. E neste ensejo, praticou rigorosas austeridades, sempre satisfazendo a suprema personalidade de Deus, Krishna, com suas atividades constitucionais. Ele pouco a pouco abandonou todos os desejos materiais. Há grandes variedades de severas austeridades na prática do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Por exemplo, quando no templo se realiza a adoração à forma de Deus no altar, de certo existem atividades laboriosas. Deve-se decorar a deidade, limpar o templo, trazer água do rio Ganges e do Yamuna, continuar o trabalho rotineiro, realizar adoração, preparar para a forma de Deus no altar alimentos primorosos, preparar roupas e assim por diante. Dessa maneira, as pessoas devem se ocupar constantemente em várias atividades, e o concomitante trabalho árduo, de certo, é uma austeridade. Do mesmo modo, o trabalho árduo enfrentado em pregar, publicar livros, pregar para os homens ateístas e distribuir livros de porta em porta, evidentemente é uma austeridade. Semelhante austeridade é necessária. Através dessa austeridade praticada em serviço prático e amoroso a Deus, as pessoas purificam-se da existência material. Na verdade, essa austeridade leva as pessoas à posição constitucional de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Dessa maneira, podem-se abandonar os desejos materiais. E logo que alguém se livra dos desejos materiais, ele se liberta de repetidos nascimentos, mortes, velhices e doenças. Parece complicado, né? Mas é muito fácil, é só ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento, né? E com a internet ficou fácil, né? Todo mundo pode ajudar a espalhar esse conhecimento aqui, agora e sempre. E receber todos esses benefícios de se livrar desta lista de malefícios que não acabam mais. Maharaja Ambarisha abandonou todo o apego a afazeres domésticos, a esposas, filhos, amigos e parentes, aos mais poderosos elefantes, a belas quadrigas, carruagens, cavalos e joias inexauríveis, e a ornamentos, roupas e um tesouro inesgotável. Desapegou-se de tudo isto, considerando-o temporário e material. Podem-se aceitar posses materiais desde que elas sejam utilizadas em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Muita gente fala, o que vocês têm contra a riqueza, né? Nada. Desde que a riqueza seja usada a serviço de Deus, não tem problema nenhum ser rico. Aliás, a pessoa pode ser o mais rico do mundo ou o mais pobre do mundo, e nada disso vai atrapalhar o serviço prático e amoroso a Deus, porque o serviço prático e amoroso a Deus não é material, é transcendental. Nenhuma condição material
pode atrapalhar o serviço prático e amoroso de um verdadeiro devoto de Deus. Na pregação são necessárias muitas coisas consideradas materiais. O devoto não deve ter nenhum apego a envolvimentos materiais, tais como casa, esposa, filhos, amigos e carros. Maharaja Ambarisha, por exemplo, tinha todas essas coisas, mas não estava apegado a elas. Este é o efeito da Bhakti Yoga. Prabhupada cita um trecho aqui do Bhagavatam 11.2.42 e explica que alguém que é avançado em serviço prático e amoroso a Deus não tem apego aos objetos materiais que deleitam os sentidos. Porém, para pregar, para espalhar as glórias do Senhor Krishna, ele aceita essas coisas sem apego. Pode-se usar tudo na medida em que seja ocupado a serviço de Deus, Krishna. Mesmo porque tudo pertence a Deus, né? Deus é o dono de tudo e de todos. Então, o uso correto de tudo e de todos é no serviço prático e amoroso a Deus, a mais elevada de todas as yogas, a Bhakti Yoga. Estando muito satisfeito com a devoção imaculada de Maharaja Ambarisha, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, deu ao rei o seu disco que terrifica os inimigos e sempre protege o devoto, defendendo-o dos inimigos e das adversidades. O devoto que vive ocupado a servir ao Senhor Krishna talvez não seja hábil em autodefesa. Porém, como depende plenamente dos pés de lótus de Deus, Krishna, o devoto sempre tem certeza de que é protegido pelo Senhor Krishna. Prahlada Maharaja disse, no Bhagavatam 7.9.43, Prabhupada explica esse trecho, que o devoto vive imerso no oceano de bem-aventurança transcendental, no qual presta serviço ao Senhor Krishna. Portanto, ele não tem medo algum de nenhuma situação adversa no mundo material. O Senhor Krishna também promete que podes declarar ao mundo inteiro, Arjuna, que os devotos do Senhor Krishna jamais perecem. Bhagavad Gita 9.31. Para tentar cantar. Kunteya pratijanihi name bhakta pranashayati. Ó Arjuna, declara ao mundo inteiro que o meu devoto nunca perece. Para a proteção dos devotos, o disco de Krishna, a arma disco Sudarshana Chakra, sempre pode ser acionada. Tá vendo? Não queira ver essa arma funcionando. Este disco é deveras pavoroso aos não devotos. Portanto, embora Maharaja Ambarisha estivesse plenamente ocupado em serviço prático e amoroso a Deus, seu reino estava livre de todo temor e adversidades. Para adorar o Senhor Krishna, Maharaja Ambarisha, juntamente com sua rainha, que era igualmente qualificada, seguiu o voto de Ekadashi e Dwadashi por um ano. Tem o voto do jejum de Ekadashi e o voto depois do jejum de Ekadashi, o que faz no dia seguinte do jejum de Ekadashi. Observar o jejum de Ekadashi, o voto de jejum de Ekadashi e o dia seguinte, o voto do dia seguinte do jejum de Ekadashi, significa agradar a Suprema Personalidade de Deus. Aqueles que estão interessados em avançar na consciência de Deus, Krishna, devem observar o voto de jejum de Ekadashi regularmente. A rainha de Maharaja Ambarisha era tão qualificada como o rei. Portanto, Maharaja Ambarisha tinha condições de ocupar a sua vida em afazeres domésticos. Em relação a isto, a palavra Tulya Shilaya é muito significativa. A menos que a esposa seja tão qualificada como o seu esposo, os afazeres domésticos são muito difíceis de serem executados. Chanakya Pandita aconselha que quando alguém estiver em tal situação,
deve imediatamente abandonar a vida familiar e se tornar um retirante ou um renunciado. Aquele que não tem mãe em sua casa e cuja esposa não é cordata com ele, deve imediatamente sair para a floresta, visto que a vida humana presta-se unicamente ao avanço transcendental. A esposa deve ajudar neste empreendimento. Caso contrário, não há necessidade de assumir a vida familiar. Tá vendo, Bímola? Até me perdi aqui, cara. No mês de Kartika, após seguir aquele voto por um ano, após jejuar por 3 noites e após se banhar no rio Jamuna, Maharaja Ambarisha adorou a suprema personalidade de Deus Hari em Madhuvana. Seguindo os princípios reguladores vigentes no Mahabhisheka, Maharaja Ambarisha, munido de toda a parafernália, realizou a cerimônia que consiste em banhar a forma de Deus do Senhor Krishna e então vestiu a forma de Deus no altar com roupas finas, adornos, guirlandas de flores flagrantes e outros artigos necessários à adoração ao Senhor Krishna. Com atenção e devoção ele adorou Krishna e todos os sacerdotes brahmanas grandemente afortunados e despojados de desejos materiais. Em seguida, Maharaja Ambarisha satisfez todos os visitantes que chegaram à sua casa, especialmente os sacerdotes brahmanas. Ele deu em caridade 600 milhões de vacas, cujos chifres estavam cobertos de placas de ouro e cujos cascos estavam cobertos de placas de prata. Todas as vacas estavam vestidas com belos trajes e tinham os úberes cheios de leite. Elas eram mansas, novas e belas e estavam acompanhadas de seus bezerros. Após dar essas vacas, o rei, em primeiro lugar, alimentou suntuosamente todos os sacerdotes brahmanas. E quando eles estavam inteiramente satisfeitos, ele, com a permissão deles, estava prestes a observar o fim do jejum de Ekadashi, quebrando o jejum. Naquele exato momento, entretanto, Durvasa Muni, o grande e poderoso místico, apareceu em cena como visitante inesperado. Após levantar-se para receber Durvasa Muni, o rei Ambarisha ofereceu-lhe um assento e parafernália de adoração. Então, sentando-se aos seus pés, o rei pediu que o grande sábio comesse. Aí começou todo o problema de Durvasa Muni, o grande yogi. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Enquanto abre, eu vou até baixar esse vento aqui, porque tá frio demais, Bímola. Frio demais, calor demais. Nossa, que miséria. É uma das classes de misérias. Frio demais, calor demais, seca demais, chuva demais. Tudo demais, por quê? Porque as pessoas não fazem sacrifício a Deus, não satisfazem Deus, não satisfazem o manda-chuva. E aí ele manda chuva demais, calor demais, frio demais, seca demais, tudo demais. Aí parece que o mundo está descontrolado, né?
Mas não, Krishna controla tudo e todos, tá? Já parei de falar. Ah, é verdade, já apareceu aqui, já abriu a coleção, já apareceu aqui. A coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Já tá disponível até o 10º canto, volume 6. É uma coleção, tá quase completa já. E você que está com a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a sua coleção. Qualquer dúvida, fale com a gente, né? Então, esses livros podem ser comprados separadamente. Nossa, quanto livro, hein, Bimala? É a coleção inteira, né? Originalmente, 60 volumes, né? Mas esse mesmo conteúdo, a última vez que se imprimiu no Brasil, estavam em 19 volumes. Com a compactação gráfica. Tá bom, já parei de falar. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Onde nós paramos, hein? Estamos lendo o capítulo O Encontro do Senhor Krishna Chaitanya com Vallabhabhata. Paramos na página, deixa eu aumentar a letra aqui para variar. Página 586, está aqui. Ó sacerdote Brahmana, que atividades piedosas Nanda Maharaja realizou para receber Krishna, a suprema personalidade de Deus, como seu filho? E que atividades piedosas realizou Mãe Yashoda, que levaram Krishna, a suprema personalidade de Deus, a chamá-la de mãe e mamar-lhe no seu peito? Este verso é do Śrīmad Bhagavatam 10.8.46. Mesmo que veja a opulência de Deus, Krishna, o devoto puro não a quer para si. Portanto, ter consciência pura é superior a ter consciência da opulência do Senhor Krishna. Ramanandarai conhece muito bem as doçuras transcendentais. Ele vive absorto na felicidade do amor estático por Deus, Krishna Prema. Foi ele quem me instruiu tudo isto. Krishna Chaitanya dando a fama para o seu devoto, né? É impossível descrever a influência e o conhecimento de Ramanandarai, pois foi apenas pela graça, ou foi apenas graças à sua misericórdia, que compreendi o amor imaculado dos residentes de Vrindavana. Swarupa Damodara personifica a doçura transcendental do amor estático. Por ter me associado com ele, pude compreender a doçura transcendental do amor conjugal de Vrindavana. O amor imaculado das vaqueirinhas e de Shrimati Radharani não tem vestígio algum de luxúria material. O critério desse amor transcendental é que seu único propósito é satisfazer Deus, Krishna. Ó querido amor, teus pés de lótus são tão macios que, com muita delicadeza, colocamo-los sobre nossos seios, temendo que se machuquem. Nossas vidas repousam apenas em Ti, por isso nossas mentes ficam cheias de ansiedade de que os seixos machuquem teus tenros pés, enquanto perambulas pela trilha da floresta. Este verso do Śrīmad Bhagavatam 10.31.19 é falado pelas vaqueirinhas.
Obcecadas pelo amor puro, sem conhecer as opulências de Deus, Krishna, às vezes as vaqueirinhas repreendiam-no. Este é um sintoma de amor estático puro. Ó querido Krishna, nós, vaqueirinhas, rejeitando a ordem de nossos maridos, filhos, famílias, irmãos e amigos, deixamos a companhia deles para vir ter contigo. Conheces tudo sobre nossos desejos. Só viemos porque sentimos-nos atraídas pela música suprema de tua flauta. Porém, és um tremendo enganador, pois que outra pessoa abandonaria na calada da noite a companhia de moças tão jovens como nós? Este verso é do Śrīmad Bhagavatam 10.31.16. Apertei o botão errado, tá. O amor conjugal das vaqueirinhas é o serviço prático e amoroso a Deus mais elevado, superando todos os outros métodos da Bhakti Yoga. Por isso, o Senhor Krishna vê-se forçado a dizer: minhas queridas vaqueirinhas, não posso vos recompensar. Na verdade, estou sempre endividado convosco. Ó vaqueirinhas, nem mesmo no transcurso de uma vida de Brahma julgar-me-ei capaz de saldar essa dívida, essa minha dívida para com vosso imaculado serviço. Vossa ligação comigo está além de quaisquer críticas. Adoraste-me, rompendo com todos os laços domésticos que são difíceis de abandonar. Portanto, por favor, deixai que vossos próprios atos gloriosos sejam vossa recompensa. Completamente distinto do amor a Krishna em opulência, o amor puro por Krishna está no nível mais elevado. Na superfície do mundo não há nenhum devoto maior do que Uddhava. Uddhava deseja colocar sobre sua cabeça a poeira dos pés de lótus das vaqueirinhas. Aprendi com o Swarupa Damodara sobre todos esses transcendentais romances amorosos do Senhor Krishna. As vaqueirinhas de Vrindavana abandonaram a companhia de seus maridos, filhos e outros membros familiares, os quais são muito difíceis de se abandonar, e renegaram o caminho da castidade, só para refugiarem-se aos pés de lótus de Mukunda, Krishna, a quem devemos buscar, valendo-nos do conhecimento védico. Oh, que eu seja bastante afortunado para me tornar um dos arbustos, trepadeiras ou ervas de Vrindavana, pois as vaqueirinhas pisam neles e abençoam-nos com a poeira de seus pés de lótus. Uddhava falou este verso do Śrīmad Bhagavatam 10.47 e 61. Quando Krishna o enviou para verificar a condição das vaqueirinhas em Vrindavana, Uddhava, demorando-se alguns meses por lá, ficou na companhia delas e sempre conversava com elas sobre Krishna. Embora isto satisfizesse plenamente as vaqueirinhas e outros residentes de Vrajabhumi, Vrindavana, Uddhava notou quão magoadas as vaqueirinhas sentiam-se devido à ausência de Krishna. Seus corações estavam tão perturbados que às vezes suas mentes desconcertavam-se. Ao observar a devoção e o amor imaculados das vaqueirinhas por Krishna, Uddhava desejou converter-se numa trepadeira, numa grama ou numa erva em Vrindavana para que de vez em quando as vaqueirinhas passassem por cima dele e então ele recebesse sobre sua cabeça a poeira dos pés de lótus das vaqueirinhas. Haridasa Thakur, o preceptor do santo nome, é um dos devotos mais elevados. Todos os dias ele canta 300.000 santos nomes do Senhor Krishna. Aprendi de Haridasa Thakur sobre as glórias do santo nome de Deus, Krishna, e graças à sua misericórdia, compreendi essas glórias. Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Gadadara Pandita, Jagadananda Damodara, Peraí, Bima, eu baguncei tudo aqui, tem um monte de vírgula.
É só de falar esses nomes aqui a pessoa já se purifica. Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Gadadhara Pandita, Jagadananda, Damodara, Shankara, Vakreshwara, Kashishwara, Mukunda, Vasudeva, Murari e muitos outros devotos desceram na Bengala a fim de pregar para todos as glórias dos santos nomes de Krishna e o valor de se amá-lo. Aprendi com eles o significado do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Sabendo que o coração de Balabhabata estava cheio de orgulho, Shri Krishna Chaitanya falou essas palavras, sugerindo como podemos aprender sobre o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Balabhabata orgulhava-se muito de seu conhecimento sobre o serviço prático e amoroso a Deus, e por isso desejava falar sobre o Senhor Shri Krishna Chaitanya, sem compreender a posição do Senhor. Por conseguinte, o Senhor Krishna Chaitanya insinuou-lhe de muitas maneiras que, se quisesse saber o que realmente é o serviço prático e amoroso a Deus, Balabhabata teria que aprender com todos os devotos que o Senhor Krishna Chaitanya mencionou, a começar com o mestre Adwaita Acharya, o Senhor Nityananda, Sarvabhauma Bhattacharya e Ramananda Rai. Como Swarupa Damodara dissera, se alguém deseja aprender o significado do Śrīmad Bhagavatam, deve receber os ensinamentos de uma alma realizada. Ninguém deve orgulhosamente pensar que, mediante a simples leitura de livros, irá compreender o transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. Devemos nos tornar servo ou servos dos devotos de Deus. Essa é a fórmula do sucesso. A posição mais elevada é tão elevada que o próprio Deus quis experimentar, né, Bímola? Esse é um dos motivos que o próprio Deus voltou aqui neste mundo há 537 anos atrás, para experimentar essa posição mais elevada de todas, que é de servo do servo do servo do servo de Deus, Krishna. Como Narottama Dasa Thakur confirma, só pode estabelecer-se numa posição transcendental aquele que serve muito fielmente a um devoto puro de Deus, Krishna. Devemos aceitar um mestre espiritual, um devoto de Deus, e então devemos gradualmente aprender através de perguntas e respostas o que é o puro serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Isto se chama sucessão discipular. Sou um grande devoto de Deus. Tendo aprendido todas as conclusões da filosofia dos devotos de Deus, posso compreender o significado do Śrīmad Bhagavatam e explicá-lo muito bem. Há muito tempo que tal orgulho existia na mente de Balabhabata. Mas à medida que ouvia a pregação de Shri Krishna Chaitanya, seu orgulho desfazia-se. Ao ouvir da boca de Shri Krishna Chaitanya sobre os devotos de Deus e o serviço prático, puro e amoroso a Deus de todos esses devotos, Balabhabata imediatamente desejou vê-los. Balabhabata disse: onde vivem todos esses devotos de Deus e como posso vê-los? Shri Krishna Chaitanya respondeu: embora alguns deles morem na Bengala e alguns em outros estados, todos eles vieram aqui para ver o festival de carros do Senhor Jagannatha. No momento, todos estão morando aqui. Eles estão distribuídos em diversos alojamentos. Aqui conseguirás a audiência com todos eles. Em seguida, com muita submissão e humildade, Balabhabata convidou Shri Krishna Chaitanya para jantar em sua casa. No dia seguinte, quando todos os devotos de Deus vieram visitar Shri Krishna Chaitanya em sua casa, o Senhor Krishna Chaitanya apresentou Balabhabata a todos eles. Ele ficou surpreso de ver o brilho de seus rostos. Na verdade, em meio a eles, Balabhabata parecia exatamente como um vagalume. Os verdadeiros devotos de Deus brilham, né, Bima? Brilham demais. Qualquer pessoa pode ver isso, qualquer pessoa nota isso.
Então Valabhabhata trouxe uma grande quantidade de alimento que foi oferecido ao Senhor Jagannatha no altar, Krishna Prasadam, e alimentou suntuosamente o Senhor Shri Krishna Chaitanya e seus associados. Todos os renunciados, associados de Shri Krishna Chaitanya, encabeçados por Paramananda Puri, sentaram-se a um lado e assim compartilharam do alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Shri Krishna Chaitanya sentou-se em meio aos devotos. Deixa eu tomar água, Bima. Shri Krishna Chaitanya sentou-se em meio aos devotos. A um lado do Senhor estava o mestre Advaitacharya e no outro ficou o Senhor Nityananda. Os outros devotos sentaram-se diante do Senhor e atrás dele. Os devotos da Bengala, os quais são incapazes de enumerar, sentaram-se todos formando filas no pátio. Ao ver todos os devotos de Shri Krishna Chaitanya, Valabhabhata ficou imensamente surpreso, mas com devoção prestou suas reverências aos pés de lótus de cada um deles. Swarupa Damodara, Jagadananda, Kashishwara e Shankara, juntamente com Raghava e Damodara Pandita, encarregaram-se de distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Valabhabhata trouxeram uma grande quantidade de Mahaprasada, que foi oferecida ao Senhor Jagannatha no altar. Dessa maneira, todos os renunciados sentaram-se para comer com Shri Krishna Chaitanya. Aceitando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, todos os devotos cantaram os santos nomes de Hari, Hari. A vibração crescente dos santos nomes de Hari encheu o universo inteiro. Gaura Nityananda Bo Hari Bo Hata, já parei. Quando todos os devotos de Deus terminaram de comer, Valabhabhata trouxe uma grande quantidade de guirlandas, polpa de sândalo, condimentos e bétel. Com muito respeito adorou-os, pelo que sentiu-se extremamente feliz. No dia do festival de carros do Senhor Jagannatha, Shri Krishna Chaitanya iniciou o canto e dança público de Hare Krishna. Como fizera anteriormente, dividiu todos os devotos em 7 grupos. 7 devotos: Adwaita, Nityananda, Haridasa Thakur, Vakreshwara, Shrivasa Thakur, Raghava Pandita e Gadadhara Pandita formaram 7 grupos e puseram-se a dançar Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya cantando Haribol, Haribol, passava entre os diversos grupos. 14 tambores ressoaram, acompanhando o canto e dança público de Hare Krishna, cantado a plenos pulmões. E em cada grupo havia um dançarino, cuja dança em amor estático inundava o mundo inteiro. Ao ver tudo isso, Valabhabhata ficou completamente atônito. Tomado de bem-aventurança transcendental, ele desconcertou-se. Então Shri Krishna Chaitanya parou a dança de Hare Krishna dos outros, e como fizera antes, ele mesmo pôs-se a dançar. Ao ver a beleza de Shri Krishna Chaitanya e o despontar de seu amor estático, Krishna Prema, Valabhabhata concluiu: sem dúvida alguma, eis aqui o Senhor Krishna. Desse modo, Valabhabhata presenciou o festival de carros do Senhor Jagannatha. Ele ficou simplesmente admirado com as características de Shri Krishna Chaitanya. É claro, né? É o próprio Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. E não existe ninguém mais bonito que Deus, Krishna. E o Senhor Shri Krishna Chaitanya é o próprio Deus, Krishna, que veio disfarçado de um devoto de Deus.
Tá, já parei de falar. Então é o devoto mais bonito que existe, Bímola. Depois de Shrimati Radharani, é claro, né? Tá, já parei de falar. Então, o que eu ia fazer? Até me perdi aqui. Você só dá bronca, só me corta, tá louco? Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Tá abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Se você nos achar aí na internet, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Hangani Yasa Sakalen Diyaviti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Anadachi Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.